Pode ser, queridos? Vamos orar para a gente iniciar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos é dada de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, para juntos aprendermos da tua palavra. Te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá e pedimos para que o Senhor venha abençoar os teus filhos, Senhor, que na noite deste dia estão aqui para aprender na tua palavra e crescer no conhecimento dela, como diz as Escrituras. Abre o nosso entendimento para ensinar e os teus filhos para assimilar, Senhor, aquilo que nós estamos transmitindo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar a estudar a partir de hoje a questão do discipulado. Quando nós falamos de discipulado, nós falamos da essência do Evangelho, porque o Senhor Jesus, quando Ele entregou a grande comissão para a igreja, Ele ordenou que os discípulos fossem por todo o mundo, pregassem o Evangelho para toda criatura e fizessem o quê? Discípulos. Então, nós vamos entender que a grande vontade de Deus não é que a gente se torne apenas um discípulo, mas que a gente se torne um discipulador. O desejo de Deus é que aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós assimilamos, que a gente venha transmitir para as outras pessoas. Então a gente parte do princípio que o discipulado não é uma ideia humana, mas é uma ideia divina. E veremos que nem o próprio Jesus, sendo Deus encarnado, que podia fazer todas as coisas sozinho, ele se restringiu a isso. Pelo contrário, ele separou homens, ele separou também algumas mulheres que trabalharam no ministério dele, apoiando o ministério, e essas pessoas deram prosseguimento àquilo que ele havia iniciado, logo depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, ok? Então vamos lá. Então, quando nós falamos de discipulado, surge uma pergunta: o que é o discipulado? Todos nós devemos ter essa pergunta na nossa mente. O que é discipulado? Para vocês já ouviram falar alguma vez sobre discipulado? O que você entende sobre discipulado? Pastor, vamos começar pelo pastor, né? Pastor Mauro, o senhor, o que é discipulado? Discipulado é quando uma pessoa, digamos, ela aceita Jesus, então ela vai, você ensinar ela como que é os princípios, como que é servir Jesus, digamos, enfim, orientar ela como se portar diante de Deus, estudar a Bíblia, né? Participar dos cursos, né? Inclusive o curso de ensinamento, escola bíblica, né? Para que a pessoa comece a ter o gosto, né? E o entendimento da palavra, né? Muito bom. Então, mediante aquilo que o pastor Mauro falou, eu consegui captar aqui 3 verbos. Ele falou ensinar, estudar e treinar. Então, ele deu a essência do discipulado. Quando você está discipulando alguém, você está fazendo essas 3 coisas. Você está estudando junto com ela, você está ensinando ela e você está treinando ela. Para quê? Você pode fazer discipulado com vários objetivos. Sempre que tem um professor e tem um aluno, é um trabalho de discipulado. Ou seja, ali há um discípulo, ali há um discipulador, ou um mestre, um professor. Quando nós trazemos essa questão para o Evangelho, qual que é a base de tudo isso? Jesus, quando esteve aqui, ele pregou o Evangelho do Reino de Deus. Ele pregou as boas novas. Então, qual que era o desejo dele? Que a igreja depois dele, assim que ele fosse ao céu, assim que ele assentasse à destra de Deus, continuasse essa missão. Então, é fundamental para a igreja, se ela quiser cumprir o seu papel, ela trabalhar dentro da igreja o discipulado. Ou seja, pessoas mais experientes, treinar os mais novos, para que eles continuem fazendo aquilo que Deus deu para nós como missão, certo? Então, essa frase do Billy Graham é muito interessante. Olha o que diz lá, vamos ver junto? 1, 2, 3. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Medita nisso. A gente tem aprendido que a salvação é de graça, não é verdade? Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, ser salvo é crer que Jesus morreu no seu lugar,
crer no coração, como disse Paulo, e confessar com os lábios. Isso vai gerar uma transformação na sua vida, o Espírito Santo vem morar em você. Isso é gratuito, você não paga nada para ser salvo, porque o preço já foi pago pelo próprio Cristo. Agora, e o discipulado? Quando você fala de discipulado, treinar, ensinar e estudar, é fácil ou dá trabalho? Está entendendo porque muitas igrejas optam por não fazer discipulado? Ou por não aprofundar no discipulado? Porque dá trabalho. E o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que isso é essencial para que as pessoas absorvam a mensagem do Evangelho a ponto de se tornarem também discipuladores. Porque o que nós temos hoje? Nós temos hoje no Brasil, pelo menos pelo censo do IBGE, cerca de 40 milhões de evangélicos. Quando você fala de 40 milhões de evangélicos, você está falando de 40 milhões de discípulos. É como se fosse 20% da população. Agora pergunta, quantos desses discípulos será que estão cumprindo o seu papel como discipuladores? Para pensar. Olha para a igreja onde você congrega, pensa no número de pessoas que estão frequentando as reuniões, os cultos, e quantos estão apenas como discípulos e quantos estão como discipuladores. Está entendendo? Então, o projeto de Deus não é que a gente seja apenas um discípulo, mas que a gente passe por um processo de discipulado para se tornar um discipulador também. Ou seja, pessoas que irão compartilhar a mensagem do reino, os valores do reino, no seu dia a dia, com a sua família, com seus entes queridos, com seus amigos, aonde quer que ele vá. Está entendendo? Não só com palavras, mas também com atitudes. E isso dá muito trabalho. Por isso que o Billy Graham diz, a salvação é de graça. Você crê no coração, você confessa com os lábios, você recebe a Cristo, biblicamente, você está salvo. Agora é só você perseverar até o fim. Agora, discipular pessoas, dá trabalho. Você tem seus filhos, não dá trabalho discipular? Você fala para ele às vezes a mesma coisa 10 vezes. Quando você acha que ele aprendeu, aí ele vai e faz tudo errado de novo. Mas você desiste? Não. Então na igreja é a mesma coisa. Nós temos que ter uma persistência sagrada e ensinar às pessoas o caminho que elas devem andar. Certo? Então mais uma questão ali. Fazer discípulos, né? Você tem o privilégio de estar envolvido na grande comissão. O que é a grande comissão? Fazer discípulos. Na realidade, fazer discípulos é o verdadeiro propósito da igreja. E todo cristão deveria estar envolvido com essa tarefa. Alguém investiu na sua vida e agora é a sua vez de fazer o mesmo com os outros. Para pensar, para você chegar até aqui, quantas pessoas que já não passaram horas e horas te ensinando, te mostrando o caminho, te corrigindo, te fortalecendo, te encorajando. Então agora, depois que você compreende isso, esse é o papel do discipulado. Você começa também a trabalhar para reproduzir isso em outras pessoas. Essa é a essência do Evangelho. Por quê? Quando muitas das vezes você não pode, o outro dá continuidade ao seu trabalho. É como se fosse aquela corrida de revezamento. Quem já viu aquela corrida de revezamento? Saem equipes para correr, não é verdade? Então, digamos, a corrida é longa. Um sai com o bastão na mão e vai correndo. De repente, outro atleta emparelha com ele e os dois correm juntos. E ele tem que passar o quê? O bastão para o outro. O outro pega o bastão e dá prosseguimento à corrida, até encontrar com um terceiro atleta para também pegar o bastão e assim fazer o término da corrida. A igreja de Cristo vem fazendo isso há 21 séculos. Desde que Jesus implantou a igreja e ele disse: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, a igreja vem trabalhando isso. E esse é o segredo da multiplicação dos cristãos em todo o mundo. Quando nós somos bem discipulados, nós não nos preocupamos apenas de nos alimentar da palavra de Deus, nós nos preocupamos em alimentar os outros. Está entendendo? Então, o que a gente precisa compreender? Para a vida cristã, o discipulado é algo de grande valia, tanto que o Senhor Jesus Cristo mandou que os seus discípulos fizessem outros discípulos. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. O que deve ser feito com a ordem de Jesus? Quando você recebe uma ordem direta
do seu superior, o que você tem que fazer com ela? Cumprir. E por que será que tantos cristãos, mesmo sabendo que essa ordem está na Bíblia, eles não cumprem a ordem? Eles só vêm no domingo à noite, entrega a sua oferta, participa do culto, se alimenta espiritualmente e vai embora. E passa a semana inteira com a boca fechada. Esses dias eu vi um pastor pregando, falando que tem muito cristão que ele parece agente secreto. Ele entra nos ambientes e ele sai e ninguém sabe quem ele é. Ele não abre a sua boca para dar testemunho. Eu acho assim, eu percebo que isso é um contraste com a igreja primitiva. Quando Pedro e João eles foram presos, eles operaram um milagre em Atos capítulo 3. Eles curaram aquele coxo que estava lá na porta do templo chamado Formosa. E eles entraram com aquele coxo dentro do templo. E aquilo alvoroçou a cidade. O Sinédrio, que tinha mandado matar Jesus, mandou prender Pedro e João. Castigou eles. E como viu que não havia crime contra eles, tinha que liberá-los. Mas trouxeram eles perante as autoridades e os ameaçaram. E disseram assim: nós vamos soltar vocês, mas vocês vão ter que parar de falar. Vocês vão ter que parar de falar desse Jesus, desse defunto. Esse homem morreu. Aí qual que foi a expressão deles? Eles falaram assim: olha, compete a nós obedecer mais a Deus do que aos homens. Sabe por quê? Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. E a Bíblia diz que, como as autoridades não tinham do que acusar eles, e havia uma pressão para que eles fossem soltos, eles saíram. E quando eles chegaram em um certo local, numa casa, eles se reuniram para orar. Atos 4:31. A Bíblia diz que, havendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo, aquele que é o maior interessado em que o testemunho seja dado, encheu eles para que eles não parassem de pregar o Evangelho de Jesus e de fazer discípulos. Então eu percebo que muitas pessoas hoje não passam a mensagem adiante por vários motivos. Uns por insegurança, outros por falta de treinamento, outros porque não entenderam que essa responsabilidade também é deles. Porque tem muitas pessoas que acham que transmitir a mensagem do Evangelho é um padrão que deve ser executado apenas pelos líderes da igreja. Agora, o segredo do crescimento de uma igreja não está só na liderança trabalhar, está em toda a igreja estar comprometida com o ID de Cristo. Quanto mais a igreja se compromete com o ID ou com o processo de discipulado, mais ela cresce. Está entendendo? Então, continuando aqui. A gente pode fazer, em cima disso que nós estamos falando, algumas perguntas. Quantas pessoas nós levamos a Cristo no último ano? Vou ser mais um pouco benevolente. Quantas pessoas nós levamos a Cristo nos últimos 3 anos? Não, 3 anos é pouco tempo, né? Vamos esticar mais um negócio? Quantas pessoas nós levamos a Cristo nos últimos 10 anos? É para pensar nisso? Pensa, se cada um de nós tivéssemos empenhado em fazer um discípulo para Cristo. Porque o profeta Isaías disse assim: a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, antes ela prospera naquilo para o qual Deus a enviou. Então o propósito de Deus, e nós vemos a reforma protestante defendendo isso, que o sacerdócio não é só de uma elite religiosa, o sacerdócio é de toda a igreja. Então, se todos nós compreendermos o nosso papel e nós começarmos a nos empenhar e dizer: não é papel só do pastor Santana, do pastor Marcelo, do pastor Mauro pregar o Evangelho. Não, essa missão é nossa. Imagina se Parque Santo Antônio, que é a igreja que nós estamos ministrando hoje, com todas as suas congregações, dissesse assim: eu entendi que essa chamada é para a minha vida, e começasse a trabalhar em casa, no trabalho, na vizinhança, na sua região, e começasse a buscar fazer discípulos. Pergunta para nós aqui: será que nós não teremos que abrir mais uns cultos dia de domingo? Tem igreja aí que está fazendo 5 cultos dia de domingo.
O que será que acontece lá? E tem igreja que começou muito depois de nós. Agora, o que nós precisamos compreender? Quando a igreja compreende o seu papel, não só como discípulo, mas como discipuladores, a mensagem, gente, ela não anda assim. A mensagem ela anda assim. Ela se espalha com muito mais rapidez. Então, esse módulo tem como objetivo ativar no seu coração e na sua mente que Deus não te chamou só para ser discípulo. Deus te chamou para ser um discipulador. Não para ser uma pessoa apenas que recebe uma mensagem, mas uma pessoa que se abre para transmitir a mensagem do Rei para outras pessoas. Ok? Então, em muitas igrejas, o discipulado se restringe em uma classe. O discipulado não deve estar restrito só à classe de novos convertidos, e sim voltado para todos os crentes, já que nunca teremos o conhecimento completo de tudo que foi escrito na palavra de Deus de forma total e perfeita. Deve ser uma cultura na igreja, e é a melhor forma de preparar ceifeiros. Vocês lembram da oração de Jesus em Mateus capítulo 10? Ele disse assim: gente, nós precisamos orar ao Pai para que envie o quê? Ceifeiros. Ele estava fazendo ali uma analogia, como se as pessoas fossem uma lavoura que foi plantada e chegou na hora da colheita. E precisa o quê? De pessoas para ceifar, de pessoas para colher. Então ele disse assim: rogue ao Pai para que envie ceifeiros, porque a seara é pequena. Grande. A seara é grande, gente, mas poucos são os ceifeiros. Então o que a gente percebe? Na igreja, a maioria das pessoas tem um olhar para si como se ele fosse apenas lavoura. E Deus quer que a gente mude o nosso olhar. Nós não somos apenas lavoura de Deus, somos lavoura sim também. A Bíblia fala isso, que a igreja é lavoura de Deus. Mas em outro texto ela fala que nós também seremos ceifeiros. Está entendendo? Talvez a sua chamada não seja para o púlpito. Talvez a sua chamada não seja de repente para liderar homens ou mulheres. Mas você pode, com poucas palavras, dar testemunho da sua vida, falar o que Deus fez na sua vida, como Pedro e Tiago fizeram, e ganhar outras pessoas para Cristo. Enfim, ovelha gera ovelha. Então, se nós somos ovelhas do pasto de Jesus, nós somos ovelhas do bom pastor, é o nosso papel sermos discípulos e discipuladores, nós nos reproduzirmos, certo? Então, que a gente reflita sobre isso. Quantas pessoas que eu tenho me esforçado? A Bíblia fala que Paulo planta, Apolo rega, e quem dá o crescimento é Deus. Mas Deus só vai dar o crescimento, querido, se Paulo plantar e Apolo regar. Talvez você fale assim: pastor, eu já plantei tanto, eu já reguei tanto, mas eu não estou vendo a colheita. Mas não é o nosso papel fazer com que a coisa cresça. O nosso papel é plantar e regar. Quem vai dar crescimento é Deus. Agora, se a gente não planta e a gente não rega, dizem que uma das piores coisas no mundo é a gente querer colher aquilo que a gente nunca plantou. Não é verdade? Então, que esse módulo que nós vamos estudar esse mês traga esse despertamento para você. E eu gostaria que você comece a se refletir a partir de hoje pensando assim: meu Deus, quem é a pessoa que está próximo de mim? Porque nós vamos falar disso em missiologia e evangelismo, mas às vezes a gente quer ir para a África, mas a gente não quer atravessar a rua para entregar um panfleto evangelístico. Então, os grandes missionários, eles não nasceram lá no outro continente, eles nasceram no seio da igreja local, evangelizando o vizinho, evangelizando os filhos, evangelizando o parente, o amigo. Está entendendo? Então a chamada de Deus, ela começa aonde você está. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse assim, ó: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, meus discípulos, meus discipuladores. Aonde? Jerusalém, era onde eles estavam. Judéia, o país onde eles estavam. Samaria, país vizinho, e até os confins da terra. Ou seja, a gente sempre tem que começar de onde nós estamos. Pergunta: aonde é a sua Jerusalém? É onde você está hoje. Eu não sei onde você mora, mas é lá onde você mora. Começa na sua casa, começa com o seu vizinho, começa com o seu parente, começa com o seu colega de trabalho. Está entendendo? É a partir daí que vai nascer os grandes missionários. Aí a chamada vai crescendo,
Muitos vão ficar a vida inteira trabalhando só em Jerusalém. A grande parte dos discípulos de Jesus ficaram em Jerusalém. Alguns deles só que se espalharam pelo mundo. Mas aquele que se espalharam foi baseado numa chamada. Mas todos tinham o mesmo propósito: pregar o evangelho do reino, discipular e fazer discípulos. Certo? Então, quando a gente lê João no capítulo 4, no versículo 35 ao 41, vocês podem me prestar uma Bíblia aí? A minha está ali no celular. Alguém tem uma Bíblia para prestar? Alguém com a apostila. Alguém com a apostila? Então vamos lá. O capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41 de João, ele fala que Jesus está ensinando, e ele faz a seguinte afirmação, ele diz assim, ó: os campos já estão brancos para a ceifa. Só que ele não estava falando da colheita em Israel. Você sabe do que ele estava falando? Ele estava falando das vidas. Ele falava que já havia uma grande colheita de vidas que Deus estava preparando para ser feita naquela época. Aí eu te faço uma pergunta: ei, irmão Pedro, você salvou minha vida. Se há 2000 anos atrás os campos já estavam brancos para a ceifa, imagina hoje. Pensa como é que está a coisa hoje. Deixa eu pegar o óculos agora. Olha o que diz o texto de João, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Olha a expressão de Jesus, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Então os discípulos diziam uns aos outros: alguém me trouxe de comer? Jesus lhe disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses até que venha? Pois eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia se regozije juntamente com o que ceifa. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes em seu labor. Naquela cidade, muitos dos samaritanos creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo: disse-me tudo o que tenho feito. Versículo 40. Então os samaritanos foram ao seu encontro e rogaram-lhe que ficasse com eles. Ele ficou ali 2 dias. Muitos mais creram nele por causa de sua palavra. Para pensar, uma mulher que foi impactada pela missão de Jesus, porque Jesus falou assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus parou no poço, conversou com a mulher, plantou uma semente no coração dela, o coração dela ferveu, ela entrou dentro da cidade. Quando ela entrou dentro da cidade, ela começou a dar testemunho. A mulher era nova convertida. Às vezes a gente acha hoje que para uma pessoa falar de Cristo, ela tem que ter um curso de teologia, ela tem que passar por um curso de liderança. Tudo isso ajuda, queridos. Mas para você ser uma testemunha de Jesus e um discípulo, o que você precisa primeiro é crer. Você creu? Você recebeu Jesus no seu coração? Você já está pronto a começar a compartilhar Deus com outras pessoas. Está entendendo? Lógico, quem tem mais experiência vai fazer isso com muito mais propriedade. Agora, essa mulher é o testemunho vivo que quando nós abrimos a boca para falar de Deus, quem faz a obra na vida das pessoas, quem é? É Deus. Daqui a pouco ela trouxe uma multidão até Jesus e muitos foram os que creram. Então o que nós podemos deduzir aqui? Primeiro, o campo está pronto. Olha ao seu redor, para pensar. Quantas pessoas que cada um de nós conhecemos que ainda não conhecem a Cristo? Tem uma frase do pastor Gilmar Santos que eu ouvi há 26 anos atrás, que eu nunca esqueci. Ele dizia assim, pastor Mauro: aonde está uma vida sem Cristo, aí há um campo missionário. Aonde está uma vida com Cristo, aí há um missionário. Então, se você tem Cristo no seu coração, você é um missionário. Você é um missionário. Você é um discípulo de Jesus.
Se tem uma pessoa próxima de você que ainda não conhece o Evangelho, olha o campo aí para você semear. Então, o campo está pronto. Segundo, o que nós podemos deduzir desse texto? Jesus nos enviou a ceifar. Será que essa palavra aqui, quando Jesus falou para os seus discípulos e para a samaritana, só valia para eles? Ou é para nós do século 21? Para nós, queridos. A grande comissão, ela abarca e ela aborda todos aqueles que aceitaram Jesus pela fé. Você aceitou Jesus? Tenha um dia de crente, ou tenha 20 anos, você é um discípulo de Jesus. O discipulado, a orientação, o aconselhamento vai te capacitar mais, vai te preparar mais. Deus vai te usar muito mais. Mas quando você aceitou a Cristo, você já pode começar a falar quem é Deus para as outras pessoas na sua vida. Então, primeiro, diga assim: o campo está pronto. O campo está pronto. Diga: Jesus nos enviou a ceifar. Jesus nos enviou a ceifar. Terceiro, muitos vão crer nele. Muitos vão crer nele. Muitas pessoas não compartilham o reino, sabe por quê? Porque eles acham que as pessoas não vão crer nele. Mas deixa eu te dar aqui uma novidade que não é novidade para ninguém. Está lá em Atos. Queridos, todas as vezes que os apóstolos pregaram o Evangelho, isso acontecia muito na vida do apóstolo Paulo, acontecia três coisas. Alguns criam, alguns não criam e alguns duvidavam. Os que criam se rendiam a Cristo. Os que não criam iam embora, murmurava, perseguia, mas existia um grupo que ficava em cima do muro. Esse que ficava em cima do muro dizia: volta semana que vem, porque Paulo pregava no sábado na sinagoga. Então o que você tem que entender? Gente, quando nós estamos semeando o Evangelho, nós precisamos de perseverança. Lembra de Marcos capítulo 4? O semeador saiu a semear. 3 terras que ele plantou, a coisa não virou, não deu certo. Mas teve uma das terras que a Bíblia chama de terra boa. Essa terra boa, a semente caiu, deu fruto. Uma deu 30, outra deu 60, outra deu 100%. Seu olhar nunca deve estar voltado para 3 terras que não vão produzir. O seu olhar, como o olhar de um discipulador, de uma pessoa que foi chamada por Deus, deve ser sempre nessa terra boa. Só que tem um porém: você só vai saber se a terra é boa ou não com o passar do tempo. Então você tem que lançar a semente. Está entendendo? Talvez você fale: poxa vida, mas eu já falei tantas vezes, quem sabe não vai ser essa próxima vez. Eu li um livro do pastor Paul Yong-Soo. Depois ele mudou o nome dele para David Yong-Soo. É um dos pastores das maiores igrejas do mundo. Ele disse que tinha uma jovem que chegava todo dia na porta da casa dele, batia na porta. Quando ele abria a porta, e ele era de uma religião de cultura oriental, ele não era cristão. Ela colocava: aceita Jesus, senão você vai. Aí ele batia a porta na cara da menina. No outro dia, a menina batia na porta de novo, batia a palma, batia na porta. Quando ele abria, ela: aceita Jesus, senão você vai vir. Aí ele batia a porta na cara dela. Aí ele foi se irritando com aquilo. Aí um determinado dia, ela bateu de novo. Ele falou: hoje eu vou colocar essa menina para correr. Aí na hora que ela bateu na porta, que ele abriu a porta, que ele ia brigar com ela, falou assim: aceita Jesus Cristo, porque Ele te ama e quer mudar a sua vida. Aí ele ficou impactado por aquela palavra, mas ele também bateu a porta na cara dela de novo. E ela não voltou mais. Ele esperou que ela voltasse no outro dia, ela não voltou. No outro dia ela não voltou. Mas havia uma semente plantada, havia uma semente regada. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Passou-se alguns dias, Paul Yong-Soo resolveu ir numa igreja e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele nunca imaginou que seria o homem que Deus levantaria para revolucionar a Coreia e o mundo. Quando eu congreguei no Ministério do Belém, o pastor José Wellington, congreguei 12 anos lá, o pastor José Wellington falou que foi na igreja desse homem. Lá os cultos, tem vários cultos no dia, e tem uma catraca na porta da igreja. Uma catraca. Você vem com seu cartão de membro e passa na catraca, entra e participa do culto. Quando você sai, já tem uma outra fila de gente para entrar. E quem passou o cartão uma vez, não consegue mais passar naquele dia, para não tomar o lugar do outro. 4 horas da manhã, os coreanos, antes de ir trabalhar, eles passam na igreja e ficam de 1 a 2 horas de joelho orando.
E Deus está salvando na Coreia. E Deus está libertando. E a forma que Deus deu para esse pastor pregar o Evangelho se espalhou por todo o mundo, que é o sistema que nós conhecemos como células ou pequenos grupos. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Tudo isso começou com uma jovem. Até hoje, ele fala no livro que ele não sabe quem é a jovem. Deus usou a jovem, e a jovem é uma ilustre desconhecida. E ele é um pastor conhecido em todo o mundo evangélico. O que eu estou querendo dizer com isso? Oi? A jovem ficou no anonimato. Né? Anonimato, é isso aí. Ficou no anonimato. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Você não sabe quem está do outro lado. Quem salvou este homem e quem salvou todos nós, não foi outros homens, foi o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo que viria, ficar no lugar de Jesus, nos convenceria do juízo, da justiça e do pecado. Então, nosso papel é abrir a boca e falar de Cristo. Quem vai mudar a vida das pessoas é Deus. Agora eu faço a pergunta que Paulo fez: como ouvirão se não há quem pregue? Então, o nosso papel é pregar, é falar de Deus, é abrir a boca, é compartilhar Cristo. Agora, salvar as pessoas não é minha tarefa, não é sua tarefa, é tarefa do Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer se nós entendermos o nosso papel como discípulos de Jesus, certo? Então, o discipulado, ele é ininterrupto, que significa, ele não para, ele é a vida inteira. Eu estou no Evangelho há 27 anos, mais 12 de berço. 27 com 12 dá quanto? 39. Fiquei uns 5, 6 anos fora da igreja. Não sei nada, irmãos. Tenho muita coisa para aprender. E vou morrer porque ninguém sabe tudo. Então entenda, não importa se você tem 10 cursos, sempre há espaço para você crescer, para você desenvolver. Então, independente de quanto tempo de conversão tenham, precisam estar continuamente dentro de um processo de discipulado. A vida cristã é uma vida de eterno aprendizado. Pastores estão procurando discipuladores para si. Queridos, qual que é a nossa proposta aqui com o café de pastores? É discipulado. Pode falar, João. Fazer discípulos. É fazer discípulos, Kleber, né? É fazer discípulos. Por quê? O que nós entendemos? Por mais experiente que eu seja, Deus sempre vai colocar alguém mais experiente na minha vida para me discipular. Está entendendo? Então essa deve ser a nossa visão. É entender o que Deus está transmitindo para nós, compartilhar com o próximo, isso é discipulado. E ensinar para ele que ele não deve guardar aquilo só para si, ele deve compartilhar aquilo com outros. Essa é a essência do Evangelho. É por isso que o Evangelho cresce tanto. Porque, ainda que muitos não entendam isso, muitos entendem e dão a sua vida. É aquilo que Billy Graham falou: salvação é de graça, discipulado custa tudo que a gente tem. Então, agora eu vou falar de mim. Todo o meu sucesso ministerial é porque eu tive vários discipuladores. Eu não tive um, eu tive vários, diretos e indiretos. Eu quero aqui fazer menção de alguns. O primeiro grande discipulador que eu tive chama-se Roberto dos Santos. Hoje ele é pastor lá na Bahia. Ele tem uma filial aqui em São Paulo. E o irmão dele, que é pastor dessa igreja, estava aqui no Café de Pastores. Esse pastor foi o pastor que no início da fé me discipulou e discipulou o pastor Santana. Nós viemos da mesma igreja. Segundo, pastor Elvis Xisto de Oliveira. Foi um camarada que me ensinou muito. Terceiro, pastor José Miguel da Silva. Congreguei com ele 10 anos, aqui no Jardim Ângelo, no setor 14 do Ministério do Belém. Ali eu liderei 3 congregações debaixo do discipulado dele. Quarto, pastor Astrogildo Adolfo Amélio, um senhor de idade, hoje ele está com mais de 80 anos, é pastor da igreja ali em Santo Amaro. Um homem que ele ensina conversando. Eu nunca vi aquele homem dar um pulo, mas quando ele abre a boca, o coração de quem está lá sentado arde. Eu nunca vi ele pregar mais do que 35 minutos, mas com 35 minutos ele caminha na Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Pastor Valdemar dos Santos, se eu não me engano, ele está aqui numa igreja aqui no Quarto de Santo Antônio. E o último discipulador direto que eu tive recentemente, pastor Silvio Micheletti, do Ministério Elim. Fiquei 3 anos com ele. Com esse homem eu aprendi a importância dos relacionamentos. Então aqui o que eu entendo? Como é que a gente é discipulado? Diga assim, por palavras. Diga mais convicção, por palavras. Por exemplos.
por conselhos? São 3 formas de você discipular. Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos falar qualquer coisa, porque a gente entende que quando nós estamos falando com uma pessoa que é mais nova na fé, que é um discípulo, nós estamos transmitindo algo. Então nós vamos ser mais prudentes com as palavras. Mas nós não ensinamos e discipulamos só com palavras. Nós discipulamos também com o nosso exemplo. Quem você é, ou inspira as pessoas, ou desencoraja elas. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que tem pessoas lá na igreja de Roma, que não queria ser cristão, por causa do escândalo que os romanos criavam. Gente, vamos parar para pensar. Quanta gente do nosso convívio que poderia estar na igreja e não está por causa dos escândalos dos líderes. Então o que um líder tem que pensar? Tudo que ele faz, tudo que ele fala tem um peso muito grande na vida das pessoas. Então quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de você ensinar pessoas através das palavras, mas também com o seu exemplo. Paulo disse isso para Timóteo: falou, Timóteo, eu estou te mandando para a cidade de Éfeso para você organizar a casa lá, para levantar líderes, para preparar a comunidade lá, para espalhar o evangelho do reino naquela região. Mas tem um porém: sê tu exemplo dos fiéis, em tudo te dá por exemplo. Então, o que significa isso? O que eu quero que o outro faça no processo de discipulado, eu preciso fazer primeiro. Não é verdade? Então, se eu quero uma igreja que ora, eu sou o primeiro que tenho que aprender o valor da oração. Se eu quero uma igreja que ama a palavra, eu tenho que ser o primeiro que ama a palavra. Se eu quero que o meu discípulo ame as pessoas, eu tenho que ser o primeiro a amar as pessoas. Ele vai aprender com o meu exemplo, ele vai aprender com as minhas palavras, mas ele vai aprender também com os meus conselhos. Salomão disse que na multidão dos conselhos e dos conselheiros é que o rei firma o seu trono. Eu não conheço uma pessoa, Pedro, bem sucedida na vida, que não ouve o conselho dos outros. Meu pai, de saudosa memória, ele já dizia assim: quem não ouve o conselho, ouve coitado. E é verdade. Criaram uma ideologia aí, um ditado paralelo que não é bíblico. Diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso não é bíblico não, irmãos. O conselho da palavra de Deus é que na multidão dos conselheiros o rei firma o seu trono. Então, tudo que você for tomar de decisão importante na vida, compartilhe com aquelas pessoas que são seus discipuladores. Quem são os seus discipuladores? São aquelas pessoas superiores na sua vida. Não superiores, digamos assim, porque ela é melhor do que você. Não, porque ela tem mais experiência. Porque é alguém que Deus colocou na tua vida para te abençoar, para te ajudar a crescer, para te ajudar a desenvolver. Está entendendo? Então, toda pessoa bem sucedida na vida, ela é uma pessoa que ela ouve conselhos. E tem outro pensamento que eu gosto muito. Ele diz assim, ó: o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro do outro. Meu amigo, eu não preciso errar para me aprender. Eu posso aprender com o erro de um conselheiro meu. Todos esses 7 pastores que eu falei para vocês, eles, como não são perfeitos, eles cometeram erros. E eu também aprendi com seus erros. Muitos deles chegaram para mim e falaram: olha, eu errei aqui, não faça isso, porque senão você vai errar também. Eu, como sou bobo, nem nada. Não, a Bíblia diz que o simples passa e sofre a pena. O avisado se desvia e não cai no buraco. Então a decisão é tua, a decisão é minha. Então nós temos os discipuladores diretos, mas nós temos os discipuladores indiretos. Quem são os discipuladores indiretos? São aqueles que nos ensinam através de livros, palestras. Abre o YouTube hoje para você ver o que tem de pessoas abençoadíssimas por Deus que pode te ajudar a crescer, né? Pastor Davi não é muito bom nesse negócio não, mas se você quiser, tem uns 200 vídeos lá na minha conta lá para te ajudar, né? De 3 a 1 hora, sábado nós temos um encontro de casais. Essa semana a gente posta os 2 vídeos de encontro de casais. Por quê? Eu quero que as pessoas cresçam, irmãos. Eu entendo uma coisa, eu sou passageiro. Salomão falou assim: geração vem, geração vai. Sabe o que fica? O legado. O que é o legado? É o que a gente deixa quando a gente vai embora. Certo? Então,
algumas pessoas que me ajudaram no meu crescimento, com suas mensagens, com sua vida, com seu exemplo, com seus livros. O escritor Felipe Jansen, o escritor Bill Hybels, que é pastor também, o pastor Ricardo, o pastor Ed Renekiewicz, pastor John Maxwell, pastor José Gonçalves, pastor Paulo Mozzoni, pastor Tim LaHaye, pastor David Fisher, Peter Drucker, um grande homem da administração, Mário Sérgio Cortella, que é professor. O exemplo de atitude, não estou falando do exemplo religioso, mas o exemplo de atitude, de humildade, de não devolver as coisas na mesma moeda de Gandhi. Martin Luther King, que foi um grande pastor batista, que lutou contra o segregacionismo lá nos Estados Unidos, né? Nelson Mandela é o cara que ficou 14 anos preso e saiu da cadeia para ser presidente da África. Madre Teresa de Calcutá, uma freira que saiu de todo o seu requinte para ir cuidar de leproso na África. Sabe o que é isso, irmãos? Cuidar de gente que está podre, gente que está caindo aos pedaços. Então, quando você lê sobre essas pessoas, você aprende com elas, você cresce. Daqui 5 anos, você vai ser muito parecido com o que você é hoje. Está vendo um cabelinho mais branco, né? Começa a nascer pelo onde não tem, começa a cair onde tem. A lei da gravidade é terrível. Daqui 5 anos você vai ser muito parecido com o que você é hoje. Sabe o que vai te ajudar a mudar? As pessoas que você conhece e os livros que você lê. São 2 grandes referenciais para mudar a nossa vida. Quando você lê um livro, você traz a experiência do outro para dentro da sua vida. Quando você conhece alguém, aquela pessoa nunca mais é a mesma e você também nunca mais é o mesmo. Vocês, transferem um pouco da sua vida para o outro e o outro para a sua. Então, escolha os livros que você quer ler e as pessoas que você quer conhecer. Alguns virão por acaso, outros você vai ter que ir atrás. Está entendendo? Então, no processo de discipulado, nós precisamos de pessoas que nos discipulem diretamente, no dia a dia, e aqueles que vão nos discipular indiretamente. Tem gente que eu nunca vi pessoalmente na minha vida, como o pastor Tim LaHaye, e eu leio ele há 20 anos, e há 20 anos ele me ajuda no meu crescimento pessoal. Então entenda, tem coisa que não vai vir na sua mão, Deus vai mandar. Tem coisa que se você quiser, você vai ter que ir atrás, pagar o preço. É o preço do crescimento. Então, discipulado. Por que discipulado é tão importante? É porque é uma orientação de quem? Jesus. De Jesus. Então, o que levou Jesus a orientar os seus discípulos a discipular? 3 coisas. Primeiro, diga assim, transferência de experiência na prática. Quando você está discipulando alguém, você está praticando junto com as pessoas alguma coisa que você já sabe. Você está dando, às vezes, de graça, uma coisa que para você custou, às vezes, uma fortuna. Porque aprender, irmãos, não é fácil. Às vezes você só tem uma lição. Aí você pega a lição de mão beijada e põe no colo do outro. É só ele absorver. Segundo, aprofundamento dos relacionamentos. Quando você começa a ser discipulado por alguém, não tem jeito, querido. Você começa a se conectar a essa pessoa começa a se conectar a você. Começa a ver profundidade nos relacionamentos. E eu tenho aprendido que são os relacionamentos que nos ferem. Para pensar. As maiores dores que você tem no coração, quem fez essas dores não foi circunstâncias, foram pessoas. E tem gente que por causa disso se isola. Só que sabe o que eu entendo? Se são os relacionamentos que nos ferem, também são os relacionamentos que Deus usa para nos curar. Todo mundo que foi ferido por um relacionamento, se ele ficar lambendo a ferida, escondido dentro de uma caverna, ele não sara nunca. A ferida nunca fecha. Agora, se ele sai para fora e ele diz, olha, eu vou continuar me relacionando com outras pessoas, vou continuar abraçando, vou continuar amando, daqui a pouco quando você olha, fechou, sarou, sumiu. Por quê? Relacionamentos ferem, mas relacionamentos também são usados por Deus para produzir cura na nossa vida. Terceiro ponto, multiplicação dos discípulos. Então Jesus ensinou que o discipulado era importante por causa desses 3 fatores. Há uma transferência da experiência na prática, há um aprofundamento dos relacionamentos e há uma multiplicação de discípulos. Você lembra de Jesus? Ele começa sozinho, pregando o evangelho do reino. Daqui a pouco ele passa lá, ele vê Pedro e Tiago, ele vê André, ele vê João. Larga essa rede aí, vem ser pescador de homens. Os 4 imediatamente seguiram Jesus. Agora ele não estava mais sozinho, eram 5. Ele chega mais na frente, está lá Mateus lá, colhendo impostos,
cobrando imposto para Roma. Sai daí, rapaz, não vai cobrar imposto aí, não dá dinheiro não. O que enriquece a vida do Sul é caminhar comigo. Ele largou lá a coletoria e foi atrás de Jesus. Chegou em outro lugar, achou um cara meio cético, não acreditava muito em nada. Tomé, rapaz, deixa de incredulidade, vem atrás de mim. E ali foi, irmãos. Ele começa sozinho, daqui a pouco ele tem 12. Aí você continua caminhando nos evangelhos, daqui a pouco ele tem 70. Daqui a pouco, quando nós chegamos lá na ressurreição, Paulo diz que já era 500. E hoje, quando nós olhamos ao redor do mundo, é o que diz o hino 509 da harpa cristã: já são tantos como a areia do mar, da praia, não dá mais nem para contar. Tem lugar que cabe todos os cristãos do mundo? Não tem. Faz no estádio, lota. Faz no ginásio, lota. Faz na praça, lota. Faz na Paulista, lota. Por quê? Porque a mensagem está sendo compartilhada. Então que a gente dessa geração entenda, nós não podemos quebrar o elo, nós temos que continuar transmitindo a mensagem do reino de Deus. Multiplicação de discípulos. Agora, o discípulo precisa estar ciente de que está sendo discipulado para discipular outros. Ou seja, o discipulado não é um fim, o discipulado é um começo e será um meio para você atingir também outras pessoas. Então, qual o caminho a seguir? Você precisa ser o quê? Primeiro, você precisa ser ganho. Não é esse o papel da igreja? Ganhar vidas para Cristo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O primeiro papel da igreja, irmãos, é ganhar vidas. Qual que é o segundo papel da igreja? É consolidar. Sabe por que tantas pessoas não ficam na igreja? Eles até aceitam Jesus, eles até têm sinceridade. Lógico, tem muita gente que vem porque alguém chamou, mas muita gente quer ficar. Só que muitas pessoas não ficam porque eles não são consolidados. O que é consolidar uma pessoa? É estruturar ela na palavra, na oração, nos valores cristãos. Então isso é um processo. Isso não é assim. Não. Pensa. Quanto tempo você demorou para ser essa pessoa madura que você é hoje? Não é verdade? Imagina o processo. Imagina o processo. Esse processo chama consolidação. Nós, como líderes mais experientes, discipuladores mais antigos na caminhada, a gente tem que investir tempo em consolidar os outros. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês, ou ajudando vocês a fazer com outras pessoas. Terceiro, nós precisamos discipular essas pessoas. E por último, nós precisamos o quê? Enviar. Paulo disse assim: como ouvirão se não há quem pregue, né? Mas ao mesmo tempo ele falou assim: como irão se ninguém os enviar? Então é o nosso papel dizer para a pessoa: você tem que aceitar Cristo. É o nosso papel fundamentar ela na fé. É o nosso papel consolidar ela pelo processo do discipulado, mas dizer para ela: meu amigo, você não é membro de cadeira, você não é membro de banco, você é membro do corpo de Cristo. Você tem os talentos naturais, espirituais que Deus te deu para abençoar a vida de outras pessoas e para fazer outros discípulos. Certo? Perguntas, comentários, dúvidas? Estou vendo que vocês estão entendendo tudo, hein? Está vendo a avaliação. Pode falar, Marcos. O segundo ali, consolidar, tem que ter muita paciência, né? Meu Deus. Porque às vezes tem pessoa que aceita Jesus, mas ainda quer viver na vida, né? Vamos dizer assim, do Egito, tudo. Então é nessa hora que você tem que ter muita paciência, né? Porque às vezes tem pessoa que prega, quer aceitar Jesus, aceita Jesus, vamos para a igreja, a pessoa não quer, a pessoa já fica brava e deixa de lado, não pode, né? Tem que ter uma grande paciência. É verdade. Você está falando aí de discípulo. Uma vez eu fui ajudar uns jovens lá no Jardim Colombo. E quando eu falava: irmãos, não é assim, o negócio com Deus é diferente, igual o nosso irmão João está falando. E aí ele pegava uma Bíblia e falava: ai daqueles que tocaram no meu jeito. Eu falei: olha, irmão, eu estou tentando ensinar vocês, mas já que vocês não querem, então deixa que vocês se virem, né? Aí eu falei para eles, então permaneça, né? Porque tem gente que a gente quer ajudar e eles acham que você quer saber mais, né? Mas a experiência, a gente vê que a pessoa está errada. E às vezes eles não querem reconhecer. Você é pai? Não. Mas já tem sobrinho? Tem. É o mesmo processo, gente.
A diferença é que lá é um processo natural. Na igreja é um processo o quê? Espiritual. Então, existe lógico, além de a questão da natureza humana, que muitas vezes não quer ser ensinável, um temperamento mais duro, uma formação mais complicada, existe uma oposição do maligno para que as coisas não aconteçam. Então é necessário sim, meu amigo, você usou uma palavra fundamental no discipulado: paciência. A palavra paciência, irmãos, ela define os grandes discipuladores, os bons discipuladores, dos maus discipuladores. Por quê? Toda vez que você entra num processo de discipulado com alguém, você vai ter que ter paciência. Porque essa pessoa, eu não sei se você lembra, né? Às vezes faz muito tempo, às vezes você não se lembra. Mas você lembra quando você estava aprendendo a ler e escrever? Gente, muito obrigado, pastor Mauro. Quantas vezes eu chorei, gente? Eu chorava para fazer. Hoje não tem mais esse caderno de caligrafia. Disseram que é proibido. Mas a gente tinha que aprender a fazer o L lá em cima, o L aqui embaixo, o L lá em cima. Meu amigo, quantas vezes para você ter uma ideia, a minha mãe achou que eu não conseguiria passar na primeira série, ela falou para mim. Tanto que ela guardou, eu tenho até hoje, com 44 anos, pastor, o primeiro caderno da escola. Porque naquela época não tinha facilidade que nem hoje para entrar no jardim da infância, entrar no pré. Eu com 8 anos entrei na primeira série. E ali eu tentando olhar para aquele caderno. Glória a Deus. Ainda bem que alguém teve paciência comigo. Eu me recordo de uma experiência. Na primeira série, sabe o que aconteceu comigo? Eu entrava numa sala, dava problema. Por causa desse nervosismo, eu era muito hiperativo. Aí o professor me transferia para outra sala. Eu passei numa meia dúzia de sala. E professor nenhum queria ficar comigo, porque eu dava muita dor de cabeça. Isso com 8 anos de idade. Aí sabe o que aconteceu? Eu caí na mão de uma professora chamada Maria Catarina. Maria Catarina tinha duas coisas que deve haver em todo discipulador. Ela tinha paciência, mas ela tinha energia. Ela falou: Davi, eu vou ter paciência com você, eu vou te ensinar, você vai aprender, mas você vai aprender comigo também que você tem que ter limite. Eu lembro uma vez que eu estava com os olhos virados dentro da sala de aula. Sabe aquela coisa que a molecada faz? Vira o olho e sai correndo atrás das meninas. Rapaz, hoje não pode fazer mais isso, que é crime. Mas daqui a pouco eu só sentia a mão que batia assim, ó, pof, pof, pof. Era a professora me corrigindo. Eu nunca mais corri com os olhos virados atrás de menina nenhuma na escola. Por quê? Precisa de alguém para ter paciência, mas precisa de alguém para dizer também o seu limite até aqui. Discipulado é isso. Discipulado não é só amor, 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 amor e afeto. É amor, amor, amor e afeto. Mas quando você errar e dizer, ó, daqui você não pode passar. Esse é seu limite. Esse é o parâmetro bíblico. Eu fui discipulado por um pastor, a minha esposa até participou. A gente era 6 jovens na época. Ele pegava e falava assim, ó, lê tal versículo aí. E ele sentava. Aí eu tinha como eu conhecia um pouquinho, ia lá contar a história e falava, senta aí. Eu falei, mas por que, pastor? Ele falou, eu mandei você ler o versículo, não foi? Eu mandei você contar a história, então senta. Aí eu era o que mais falava lá no grupo. Era o mais metido. Aí ele falava, aí, senta aí. Aí eu falava assim, pastor, por que os meninos não falam nada, só falam agradeço a oportunidade, o Senhor dá 9, dá 8. Eu que mais falo, o Senhor me dá 5, 4. Eu estou trabalhando com você. Enquanto você não aprender a ser humilde, você vai apanhar aqui. E obedecer. E ele batia mesmo, meu pastor. E eu glorifico a Deus pela vida dele, porque ele lá fala lá até hoje na igreja que ele montou na casa dele. Esse aqui, eu bati de Bíblia tanto até ele aprender e virar gente. Então, gente, ó, quando a gente olha para a nossa experiência prática de vida, a gente percebe que isso é essencial. A gente precisa de alguém que nos ame, mas a gente precisa de alguém que nos diga também, você só pode ir até aqui. Amor é afeto, mas amor também é limites. E no processo de discipulado tem que ter muito amor, certo? Mas tem que ter limites também. Então, continuando aqui, ó, a gente deveria colocar no nosso coração uma meta, né? Que meta seria essa? Cada discípulo de Jesus deveria tentar pelo menos ganhar um por ano. Não é verdade? Pensa, a gente tem meta para tudo na vida. A gente tem meta para a vida financeira, a gente tem meta para a vida profissional, a gente tem meta para a vida estudantil. E essas metas têm prazo. Por que para o reino de Deus a gente não tem meta? Ah não, pastor,
deixa como é que tá para ver como é que fica. Ou então faz que nem o outro, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, irmãos. O reino de Deus tem que ser levado com seriedade. Legal. Se cada cristão entendesse isso, nós já teremos evangelizado o mundo. Fala, pastor. Desculpe a interrupção. Que isso, por favor? Digamos, igual o senhor estava comentando. Na vida profissional, digamos, vou dar um exemplo, um vendedor. Se ele não bater aquela meta, ele não vai conseguir o seu objetivo. É semelhante à obra de Deus, né? Quer dizer, a gente precisa também fazer, é semelhante, né? Para que Deus também se agrade daquela pessoa, ou seja, da pessoa que está discipulando, né? Porque às vezes a pessoa fala uma vez, a pessoa... Não. Aí não insiste, como o senhor falou, tem que insistir até, né, plantar semente para que a pessoa, né, uma hora, ela venha. Porque o que nós percebemos, pastor? A gente acha que salvação é um momento. Levanta a mão e aceita Cristo. Se você fizer uma análise, você vai ver que ninguém, com raríssimas exceções, entrou na igreja e aceitou a Cristo. Com raríssimas exceções. A grande maioria das pessoas, ela passou por um processo. Um fala um dia, o outro vem dar uma palavra, a pessoa passa por uma dificuldade, alguém ora, um traz na igreja, o outro vai na casa dele e faz uma campanha. É um processo e nós podemos fazer parte desse processo. Agora, esse processo, ele é até que a pessoa aceite a Cristo. Muitas pessoas, depois que aceitam a Jesus, que se tornam cristão, a igreja, por não ter um processo de discipulado, abandona ela ao seu crescimento por ela só. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos atrair a pessoa, ganhar ela para Cristo e depois entrar no processo de discipulado e crescimento com ela. Para quê? Para que ela não se torne um discípulo improdutivo. Verdade. Por que as empresas investem tanto em treinamento, em desenvolvimento? Eu sou formado em recursos humanos. Nós ficamos 6 meses estudando, não só foi 6 meses sobre recrutamento e seleção, mas depois 6 meses sobre treinamento e desenvolvimento. O que nós entendemos? Que sozinho o ser humano se desenvolve muito pouco. Quando nós colocamos alguém mais experiente, alguém mais vivido, com mais estrada, do lado de uma pessoa mais inexperiente, o crescimento dela é muito maior. Então a igreja tem que investir em processos de crescimento espiritual. Só que por que muita igreja não investe nisso? Aquilo que eu falei no início, porque dá trabalho. Só que dá trabalho no começo. Depois que aquilo vira uma cultura na igreja, é o que nós chamamos de cultura de ensino e aprendizado. Quando a igreja pega a cultura de ensino e aprendizado, o crente mais simples, quando abre a boca, fala das doutrinas principais da Bíblia sem dificuldades. Por quê? Porque ele foi bem discipulado. Daqui a pouco a igreja toda, crianças, jovens, adolescentes, adultos, obreiros, todos estão na mesma visão. Aí, amigo, né? Pastor, mas nós já chegamos muito longe. Se chegaram muito longe sem discipulado, imagina se tiver discipulado. Onde é que nós não podemos chegar? Não é verdade? Então, continuando aqui. Isso é impossível para você? É possível para você ganhar uma pessoa no decorrer de um ano? Quem acha que é difícil? É fácil. Você acha que é fácil ganhar uma pessoa em 12 meses? É fácil. Ganhou quantos nas últimas vezes? Com as 30 esse ano aí. Para a glória de Deus. Esse é um evangelista nato. Mas via de regra, para os senhores, é fácil ganhar uma pessoa? Não. Rapaz, olha que eu estou nessa janela há 27 anos, eu tenho uma dificuldade de ganhar alguém. Não é fácil. Agora, tem os evangelistas, tem pessoa que tem dom. Eu pastorei uma igreja, alguns anos atrás. A igreja devia ter umas 120 pessoas. 60 pessoas da igreja, pelo menos, quem tinha trazido era um casal. Dom. Dom. Agora, os outros têm que passar por treinamento, orientação, capacitação. Tem gente que eu não sei o que acontece. Parece que ele vai andando na rua, as pessoas saem andando atrás dele para vir para a igreja. Né? De repente seja o seu caso. Mas a grande maioria tem uma grande dificuldade. Então o que nós precisamos? Ali está meio escuro, mas aquela imagem é de uma criança tentando levantar um ferro de halterofilismo. Imagina essa imagem. Se eu não for discipulado para isso, é muito difícil. É como essa criança. O que você está vendo? Pensa, uma criança desse tamanhozinho, de 3, 4 anos, tentando levantar um ferro, que quem levanta é halterofilista. Vai ser fácil para ela? Não, gente, vai ser quase impossível. Então nós, como igreja,
nós temos que investir tempo e ensinar as pessoas. Ensinar a ser um bom crente, ensinar a ser um bom evangelista, ensinar a ser um bom obreiro. Isso é o trabalho do discipulado. E ensinar principalmente a compartilhar o reino com outras pessoas. Então esse é o nosso papel. Por que Jesus ficou 3 anos e meio com aqueles 12 homens? Por que será? Gente, ele estava treinando eles, desenvolvendo eles, capacitando eles, ensinando para eles um caminho. Então, quando a gente passa por esse processo, o que a gente compreende? Se recebermos a orientação de Deus pelo discipulado, nós cuidamos dos que já estão aqui e buscamos os que estão aonde? Lá fora. Lá fora. Assim conseguimos erguer um grande peso. Olha lá, estaremos preparados. Então essa é a pegada do discipulado. É você que é mais experiente, que já sabe algo mais, olhar para o outro e falar: peraí, eu preciso discipular alguém. Eu não posso ficar aqui na igreja simplesmente sentando cada culto, ouvindo a pregação, me alimentando. Um dia desse eu vi uma expressão, o pastor falou que tem, como é que é? Tem crente na igreja que é papa sermão. Ele falou: o que é um crente papa sermão? É aquele crente que durante a semana ele ouve 20, 30 mensagens, as da igreja, as do YouTube, do Facebook. Ele ama ouvir mensagem. Eu também gosto de ouvir mensagem, irmãos. Mas o que é o crente papa sermão? É o que só ouve. Ele não reproduz nada do que ele ouve. Ou seja, ele pensa assim: não, eu estou bem alimentado. Ele está que nem a cidade de Laodiceia lá em Apocalipse, né? Rico sou, espiritualmente falando, e de nada tenho falta. Agora o outro, o problema dele, né? Em outras palavras, o outro que se vire. Não, gente, a chamada de Cristo é: você é discípulo, você recebeu o chamado, você foi salvo, Cristo habita em você. Agora, olhe para o lado, para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, e comece a procurar pessoas que precisam de Cristo também. Dentro da igreja, comece a olhar para aquelas pessoas que estão chegando agora, ou que são mais novas, em vez de ficar olhando para o jovem dizendo: isso é um problemático, essa geração de hoje está perdida. Eu estou cansado de ouvir isso, irmãos. Essa é a pior geração de crente que existe. Eu não acho nada disso. Eu não acho nada disso. Eu olho para essa geração e eu vejo que eles têm problemas também. Eles têm desafios, eles têm obstáculos. Mas na minha época eu também tinha. Mas alguém acreditou em mim. Roberto dos Santos acreditou em mim. Elvis Tisso de Oliveira acreditou em mim. José Miguel acreditou em mim. E o que aconteceu? Hoje eu estou aqui te ensinando. Então eu olho para essa meninada que está começando agora e eu digo: eu acredito em você. Meu filho está com 11 anos, está tocando guitarra na igreja. A outra está com 14, está tocando contrabaixo na igreja. A outra está com 19, está no teclado. Tem dia que eles não querem ir, irmãos. Só que eles são meus primeiros discípulos. Antes de eu discipular lá na igreja, eu discipulo eles. Eu sento com eles, mostro o caminho, falo do amor de Deus e falo: gente, vocês têm que escolher. Vai chegar uma hora que vocês vão decidir por vocês só. Enquanto vocês estão debaixo do meu domínio, vão embora. E eu vou incentivando. Quantas vezes eu levei eles para a igreja chorando e eles voltaram sorrindo. Então com o discípulo é do mesmo jeito. Vai ter vezes que você vai mostrar o caminho para o discípulo, ele vai chorando, irmãos. Ele vai reclamando. Só que quando ele voltar, ele vai voltar com você alegre, satisfeito, cresceu, desenvolveu. E aí ele vai olhar para trás e vai falar: pastor Mauro fez a diferença na minha vida. O pastor Pedro fez a diferença na minha vida. O Kleber mudou minha história. Irmã Maria, está entendendo? Por quê? Porque você vai se tornar um marco na vida dessa pessoa de antes e depois. Tem esse olhar, tem esse olhar. Vamos concluir a nossa aula. Então, Deus tem, diga-se comigo, Deus tem uma enorme colheita para a nossa igreja aqui no Brasil. Olha lá, João 4,35. Você acredita nisso mesmo? Amém. Então, se você acredita, você tem que ser um ceifeiro. Você tem que dizer: Deus, falar que nem Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala: Senhor, eu sei que eu já fiz muito, porque tem gente que já fez muito pelo reino. Mas pense o seguinte: eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais pelas pessoas. Eu posso fazer mais para alguns discípulos que estão começando agora. Eu posso compartilhar o que eu sei que Deus já me deu com outras pessoas. Diga para você mesmo:
eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Conta-se de um homem, um escritor, que ele saía toda manhã na beira da praia para se inspirar antes dele escrever. Um determinado dia, ele saiu ainda assim com o sol raiando, 5 e pouca da manhã, e ele viu um monte, ele pegava aquelas estrelas marinhas que a maré vinha e jogava na areia, ele pegava elas e devolvia ao mar. Por quê? Quando o sol vem, aquelas que estão muito longe da água, elas não conseguem entrar na água e elas morrem na praia por causa do calor. Então ele passava ali e ia jogando as estrelas dentro da água. Aí aquele homem viu aquilo, aquele escritor, aí falou: meu amigo, desculpa aí a pergunta, mas o que o senhor está fazendo? Ele falou: eu estou pegando as estrelas marinhas e estou devolvendo ao mar, porque se elas ficarem aqui elas vão morrer. O sol vai vir e elas vão secar aqui, elas precisam da água. Aí ele disse assim: mas rapaz, o mundo tem vários continentes, milhões de quilômetros de praia, e você está preocupado com essas estrelas marinhas? Imagina, em comparação com essas que você está colocando aqui, o tanto que morre na praia todo dia. Ele olhou para o escritor e falou assim: olha, meu amigo, eu não sei quantas que morrem todo dia na praia, mas para cada uma dessas que eu devolvo no mar, eu faço a diferença. Despediu dele e foi embora. No outro dia de manhã, como aquele homem fazia todo dia, ele foi para a praia para pegar as estrelas marinhas antes do sol aparecer e jogar no mar. Quando aquele homem chegou na praia, sabe quem estava lá jogando as estrelas para dentro do mar? O escritor. Agora já não era mais um fazendo a diferença, eram 2. Você entendeu o que eu quis dizer? Às vezes, irmãos, nós nos sentimos desanimados, porque dá a impressão que nós somos que nem Elias. Mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. A gente sente uma solidão, dá a impressão que a gente é a última bolacha do saquinho, estamos sozinhos. Mas isso não é verdade, queridos. Tem muita gente empenhada no reino de Deus fazendo discípulos. E se você arregaçar a manga, você vai ser mais um que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Ok? Nós vamos concluir a nossa aula em 2 minutos. E eu quero fechar dizendo o seguinte, ó. O que é o discipulado? O discipulado é o relacionamento entre um mestre e um aluno, baseado no modelo que é Jesus Cristo. Quem é o modelo? Jesus. Então, onde o mestre reproduz no aluno a plenitude da vida que há em Cristo, capacitando o aluno a treinar outros para que também ensinem novos discípulos. Este relacionamento liga a pessoa à cadeia de autoridade existente na igreja. Então pensa, para cada um que chega aqui como novo convertido, ele vem através de alguém. Essa pessoa passa a ser cuidado por outro, que foi cuidado por outro, que foi cuidado por outro, até chegar na liderança pastoral, até chegar na liderança maior que é Cristo. Está entendendo o processo? Ou seja, é um conectado ao outro, ninguém está solto. Então que a gente entenda isso, nós fazemos parte desse processo, nós somos discípulos, nós somos discipuladores e estamos num processo de discipulado, aprendendo e ensinando, treinando e sendo treinados, crescendo e ajudando outros a crescer também, ok? Vamos agradecer? Vamos dizer para Deus: Senhor, olha, eu estou muito satisfeito, o Senhor tem usado muita gente boa para me abençoar, para mudar a minha vida, para mudar a minha história, mas Senhor, eu quero um pouquinho mais. Eu não quero só ser tratado, cuidado, amado, protegido, alimentado. Eu quero fazer isso com outras pessoas. Eu quero transmitir a vida que o Senhor deu para mim. Eu quero transmitir para outras pessoas também. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão especiais que o Senhor nos deu a oportunidade de meditarmos, de refletirmos sobre a importância do discipulado. Senhor, entendemos que a missão central da igreja é fazer discípulos, é compartilhar os valores do teu reino com outras pessoas que ainda não conhecem. Mas para que isso se torne, Pai, uma realidade, nós precisamos entender que sozinho nós não conseguimos. Precisamos de discipuladores, ó Pai, homens, mulheres mais experientes do que nós, que irão nos ensinar a cada dia um pouco mais de quem é Deus,
quem é Jesus, dos valores da Tua Palavra, para que a gente cresça, Pai. E através desse crescimento, a gente possa comunicar para outras pessoas a mensagem do Reino de Deus. Senhor, nós não queremos ser apenas discípulos, nós queremos ser discipuladores. Nós não queremos apenas aprender, nós queremos ensinar outros. Nós não queremos apenas crescer, nós queremos que outros cresçam também. Assim eu oro, Pai, por cada um desses discípulos de Jesus que estão nos vendo e ouvindo neste momento, que sejam alcançados pela mensagem do Reino e da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Muito bom. Então vamos parar. Concluído.